Galera, hoje eu vou aqui contar aqui pra você, galera, o nome das colocações de seringa que eu já morei e que eu já passei lá nas colocações de seringa. Porque como eu nasci e me criei na roça, galera, portanto, a maior parte da minha vida eu morei lá no seringal. Portanto, quebrando castanha e tirando açaí e cortando seringa. Esse era o meu serviço que eu fazia lá no seringal. Portanto, é isso. Ó, eu morei numa colocação por nome de Trunfepau. Justamente foi lá no Trunfepau onde eu nasci. Ó, eu nasci lá na colocação chamada Trunfepau. E de lá nós moramos 2 anos, né? Aí eu morei no seringal por nome Lorena, né? Que fica aqui pra cima do rio Abonã, né? De Praia de Castro, lá pro rio, lá pra Lorena, dá 4 horas de embarcação. E de lá nós viemos morar num seringal chamado Monte Caseiro, né? Nós fomos morar numa colocação chamada também Manuel da Faca, né? Que é justamente do Monte Caseiro, né, galera? E de lá do Monte Caseiro, galera, eu fui morar em outra colocação chamada João Cândido, né? João Cândido lá morou eu e meu irmão, né? Passamos 2 anos lá. E de lá nós viemos embora. Foi da vez que nós viemos na cidade, passamos tempo aqui na cidade. Aí nós fomos de novo para o seringal, um seringal chamado Assunta, né? Que justamente quem era o dono de lá naquela época era o Zé Mucura, né? Fomos morar numa colocação chamado... como é o nome da colocação que eu morei lá na Assunta? Assim, fomos morar numa colocação chamada Vai Quem Quer, né? Que fica perto de outra colocação chamada Tauba, né? E é isso, galera. Aí de lá, as colocações que eu conheci lá dentro do seringal do Zé Carlos, é uma colocação chamado Tapaí, né? E também uma colocação chamada Recreio, né? Também tem outra chamada Dão Teófilo, né? E também tem outra chamada Piaçaba e as Taubas, né, galera, que eu já falei. E também a Vila Rica, né, que fica na beira do rio Abonã. Pois essa é as colocações que tem lá no seringal Assunta, né, galera? Agora nós passamos tempo lá, aí de lá nós voltamos para um seringal chamado Batave, né? E de lá eu conheci uma colocação chamada Estrela d'Alva, que ficava perto da colocação chamada Arraial, que morava naquele tempo o Chico Adriano, na época, né, galera? E era vizinho nosso lá. Aí de lá também eu conheci outras colocações, uma colocação chamada Bélgica, e também o Novo Lugar, e também a Diamantina, e qual é a outra? A Santa Fé, né, também, que fica lá. E também, galera, eu conheci também a colocação de seringa chamado Os Galos, né, galera? Portanto, o Galo também é lá. E de lá, galera, nós passamos tempo lá, eu passei a média de 2 anos, morando nessa colocação chamada Estrela d'Alva. E de lá nós viemos embora para a cidade de novo. De lá nós fomos de novo para o seringal, um seringal chamado Porto Romeu, né, galera? Lá no Porto Romeu eu conheci várias colocações lá. Inclusive nós moramos numa chamada Fabiano. E aí, galera, no Porto Romeu, lá tem a colocação chamada Piauí, tem também o Campo Grande, tem também o Sucavão, tem também a Bagunça, e tem também o Sedã, e tem também o Jardim, e tem também a Chibata, e tem também lá no Novo Lugar, e tem também o Pinico também, que é uma colocação de seringa também. E tem também o Curral, né? E tem também o Lambari, tudo é de lá do Porto Romeu. Portanto, esse Porto Romeu de primeiro era tudo movimentado, né? Que de primeiro tinha muito recurso, né, da seringa. Então os patrões naquele tempo era muito forte na época. Ele mexia totalmente com borracha. E todas as colocações de seringa tinha os seringueiros que tinha suas esposas, né, que fazia a comida, e o seringueiro ia cortar seringa naquela época. Na época da borracha defumada ainda. Tempo do meu pai. Eu não alcancei a época da borracha defumada. Quando eu fui me entender de gente, já era borracha coalhada, aquela borracha que você corta a seringa e chega, né, coloca o leite na caixa, coloca o leite de cachimbuba e espera coalhar para poder vender a borracha. Quando eu me entendi de gente, já era assim já.
mas o pai é da época da borracha defumada ainda. Aí, pois bem, nós passamos uns 5 anos nesse Porto Romeu, galera. Uns 5 anos no Porto Romeu. E aí, logo em seguida, nós viemos de novo morar na cidade, né? E daí é isso, nós estamos na cidade até hoje, mas ainda tem muitas colocações de seringa para mim conhecer ainda. E tem outras que eu ainda nem conheço, eu só vejo falar o nome, né? Vamos supor, lá no Monte Caseiro tem uma colocação chamado Capoeirinha, tem também a Vista Alegre, e tem também as Mangueiras, e tem também como é o nome da outra? Centro Virgem, tem também o Boi, e tem também uma colocação de seringa chamada Colônia, e tem também como é o nome? O Pachiubal. Portanto, essa colocação de seringa fica já no seringal Monte Caseiro, tá entendendo? Fica aqui perto do município de Plácido de Castro. Justamente o seringal Monte Caseiro é o único seringal hoje que ainda está no mapa. Portanto, você pode pesquisar de todo canto do Brasil que vai ver no mapa o seringal Monte Caseiro, tá ok, galera? Portanto, o Monte Caseiro, naquele tempo do velho Zeca Lolasso, era um seringal muito falado, portanto, ele era um seringal de muita fama. E era um dos seringal mais bonitos que tinha na beira do rio Abonã, galera. Que era o seringal Monte Caseiro e também o seringal Assunta também, que muito bonito lá. Agora, falar no seringal que eu não conheço, que eu nunca andei, mas já vi falar muito no nome, inclusive fica na beira do rio aqui, né, aqui da beira desse rio aí, fica o seringal chamado Apaeira, né, que é um seringal, fica na beira do Abonã, e tem também o seringal do Carlos Roca, que é como é o nome do seringal do Carlos Roca? Eu me esqueci, galera. Os Carlos Roca também tem um seringal que fica logo aqui perto do seringal do Zé Mucura, que é Assunta, né? Mas eu tô esquecido do nome do seringal agora, né, galera? E tem também, abaixo do Carlos Roque, que é abaixo da paeira do outro seringal, na beira desse rio aqui, tem também um garapé chamado Mamo, né? Lá no rio Mamo, que é chamado garapé, só que muitas pessoas conhecem como rio, porque lá é navegável, lá anda embarcação grande, embarcação aí de 1000 latas de castanha. Para quem não sabe o que é uma lata de castanha, galera, eu vou ensinar mais ou menos aqui. Uma lata de castanha hoje, você mede no camburão de 20 litros de cálculo, aí é uma lata de castanha. Portanto, tem muitas embarcações que andam lá no rio Mamo, que pega 1000 latas de castanha, quando ele está alagado, que é na época do inverno que ele enche, galera. Pois é, aí lá no seringal, lá no rio Mamo, tem vários seringal lá. Tem um seringal chamado, lá no seringal do Belo, né, que é a tal de Primavera, e tem o Palmari, que é do Toninho, que justamente fica no Mamo, galera. Portanto, fica aí para baixo do rio Abonã, né, fica para baixo, e pega o Mamo e sobe de rio acima, já fica nas profundezas da Bolívia. Essa é a verdade. Portanto, é isso, galera. Esse foi os lugares que eu já passei, né, durante todo o tempo do conhecimento meu, né, galera? Foi aonde eu já andei, né? Foi, que nem eu falo, foi por onde eu já passei e por onde também eu vejo falar, né, só nas colocações de seringa e nos seringal que eu ainda não conheço, mas tenho vontade de conhecer daqui a uns tempos, galera. Que justamente é o seringal do Carlos Roque, né? E também o seringal do Belo e também essa paeira que eu não conheço ainda. Mas eu tenho muita vontade de conhecer. Inclusive tem um município aqui, num país vizinho, que é a Bolívia, que tem a Santa Rosa, que fica aqui pertinho de Praia de Castro, e eu ainda não conheço essa Santa Rosa. Portanto, os meus irmãos tudo conhecem a Santa Rosa, menos eu, que eu nunca fui na Santa Rosa. Portanto, eu tenho muita vontade também de conhecer a Santa Rosa, que é um povoadozinho, que é uma tal de, eles chamam de comunidade, que fica na Bolívia, né? Pois é, galera, portanto é isso. Eu nasci e me criei na roça, eu tenho orgulho de ter cortado seringa junto com meu pai, porque na época, galera, era o que a gente tinha para sobreviver aqui, era a borracha, não tinha outra produção. Aqui não tinha nem fazendeiro naquela época ainda. Várias pessoas criavam só um gadozinho para ele tomar o leite e pronto. Ninguém criava gado para vender, até porque a carne naquele tempo não tinha valor. Essa é a verdade.
Pessoal, só quem tinha valor naquele tempo era a borracha. E depois da borracha aí veio a produção da castanha, que antes, no tempo do meu pai, ele não comprava castanha. Portanto, depois de 86 para cá, foi que eles vieram comprar a castanha. E aí pronto, eu já nasci, eu nasci em 86, aí 10 anos depois eu já comecei a quebrar castanha, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu já ajudava o meu pai já na roça. Quebrando um urisquinho de castanha aqui, outra acolá, descascando castanha para temperar a comida, né, galera? Portanto, e outra história interessante, galera, foi na época que meu pai separou da minha mãe. Quando meu pai separou da minha mãe, eu tinha 14 anos naquela época. Portanto, o meu irmão mais velho tinha 20 anos. Portanto, eu comecei a trabalhar no pesado com 14 anos, justamente para sustentar a minha mãe, para nós não passar fome, porque quando meu pai se separou dela, portanto, se debandaram e meu pai foi morar a vida dele sozinho e nós ficamos a mãe. Portanto, ficou eu, os irmãos meus, ficou tudo dentro de casa. Viemos para a vila, né, para a cidade, e nós tivemos que trabalhar para se esforçar para ver que não faltava o pão de cada dia. E naquele tempo já estava ficando difícil as coisas, porque a borracha não tinha mais valor. E também a castanha também comprava mais, só que a castanha, que nem vocês sabem, ou todo mundo sabe, que a castanha é todos os anos. Portanto, por temporada. Tem aquela temporada no inverno que é da castanha. Depois passou da temporada da castanha, aí pronto, acabou. Aí você tem que socorrer na diária. E, portanto, eu trabalhei muito na diária para sustentar a minha mãe, né? E eu e os irmãos meus, que eu são 4, 1, 2, 3, 4. Nós somos 4 irmãos homens e 2 fêmeas. Portanto, 4 homens, 2 mulheres que moravam dentro de casa naquele tempo. Nós morávamos tudo dentro de uma casa só. E só nós homens, para trabalhar, para sustentar a minha mãe e as minhas irmãs. Portanto, era eu, o Bastião e o Vando que trabalhavam naquele tempo, porque eu tenho outro irmão, só que nesse tempo ele era de menor e não trabalhava, era muito pequeno naquela época. Até parece que ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 10 anos de idade. Portanto, só que quem trabalhava era eu, o Vando, o Bastião só. E isso, nós 3 homens começamos a trabalhar muito cedo para sustentar a mãe, né, para não deixar passar fome, até que estabeleça para melhorar de condições, porque hoje, galera, graças a Deus, eu já sou casado, tenho família, né, minha mãe hoje, graças a Deus, é aposentada, vive a vida dela sozinha, não quis arrumar não casou de novo, né, até hoje mora sozinha, e eu sou casado hoje, graças a Deus, tenho minha família, o meu irmão também, o Bastião é casado, o Daniel é casado, só tem um solteiro. Portanto, é isso, galera. Nós vivemos nossa vida até hoje, graças a Deus, mas nós passamos por todos esses transtornos de ter cortado seringa, de ter quebrado castanha, de ter comido muita carne de caça do mato, porque naquele tempo o seringueiro só tinha que comer esse tipo de carne mesmo, que era a carne de porquinho, carne do veado, a carne da anta, a carne da paca, a carne do capelão, que é o macaco, né? A carne do jacu, a carne da anambu. Portanto, o seringueiro naquele tempo só comia esse tipo de carne, porque não tinha carne de boi naquele tempo. Ou você comia carne do mato, ou você passava fome. Essa é a verdade. Portanto, eu tô dizendo para vocês aqui, contando aqui a minha história de vida, durante todo o tempo que eu já morei na mata, e até hoje, né, que hoje eu moro na cidade, né, mas hoje em dia eu já não como mais esse tipo de carne. Hoje a gente já come carne de boi, a gente já come carne de pato, né, come carne de galinha. Portanto, hoje a gente vai no açougue e compra carne. Naquele tempo você tinha que ir no mato caçar para poder ver se arrumava a carne, que era o alimento da família que cortava seringa naquele tempo. Portanto, eu tenho muito orgulho de ser um seringueiro, né, filho de seringueiro, porque na verdade eu sou filho de baiano, né, que o meu avô é baiano puro, e o meu avô, por parte de mãe, também é cearense puro. Portanto, eu tenho uma família muito grande da região do Nordeste, né, galera? Portanto, é isso, galera.
E se você também gostou desse vídeo, galera, se inscreva no meu canal, tá ok? Dá essa força pro seu amigo aqui, tá ok? E ativa o sininho das notificações, que é para o YouTube notificar quando eu tiver vídeo novo, galera. Um forte abraço, tá ok? Forte abraço mesmo.